Os segredos e mistérios do Lago Encantado. Há lugares no mundo que parecem existir fora do tempo. Locais onde o vento sopra de modo diferente, onde a luz se curva em reflexos impossíveis e o silêncio carrega segredos antigos. O Lago Encantado é um desses lugares. Uma extensão líquida envolta por montanhas eternamente cobertas por névoa, onde cada onda parece sussurrar uma história que o homem esqueceu. 1. O chamado das águas. Ninguém sabe ao certo quando começaram as histórias sobre o lago. Os mais velhos dizem que ele já estava ali antes mesmo das primeiras aldeias, como se tivesse nascido junto com a própria terra. O nome Encantado surgiu muito antes dos mapas, quando os viajantes notavam que as bússolas enlouqueciam ao se aproximar de suas margens. Durante séculos, o lago foi evitado por muitos. Pescadores se recusavam a lançar suas redes, pois diziam que as águas devolviam apenas peixes com olhos humanos. Outros juravam ouvir vozes vindas do fundo, chamando seus nomes, oferecendo promessas de riqueza, amor ou conhecimento, desde que aceitassem mergulhar. As histórias variavam conforme quem as contava, mas todas tinham algo em comum. Ninguém voltava o mesmo. 2. O primeiro explorador. No final do século XIX, um explorador chamado Mateu Avelar decidiu investigar o lago. Era um homem de ciência, um geógrafo que acreditava poder explicar o mundo apenas com mapas e medidas. A notícia das lendas aquáticas o intrigava, e ele via nelas uma chance de provar que todo mistério tem uma causa natural. Em 1893, Mateus chegou ao vilarejo mais próximo do lago. Os moradores o advertiram. O lago não gosta de quem o desafia. Ele riu e respondeu: "A água não tem vontade, apenas propriedades." Na manhã seguinte, partiu sozinho em um pequeno barco. Levara bússola, barômetro, termômetro e um diário onde registraria suas observações. Ao meio-dia, o vento parou. As montanhas, refletidas na superfície lisa, pareciam se curvar sobre ele. Mateu escreveu sua última anotação. A superfície do lago vibra em ondas circulares como se respirasse. Sinto uma presença. Não há explicação física para isso. O diário foi encontrado flutuando perto da margem 2 dias depois. O corpo, nunca. Desde então, dizem que em noites sem lua, uma pequena luz atravessa as águas, como uma lanterna submersa. Os aldeões chamam isso de o sopro de Mateu. 3. A lenda das três irmãs. Muito antes da chegada de exploradores e cientistas, as tribos que habitavam aquela região já contavam uma história sobre o nascimento do lago. Segundo os anciãos, havia 3 irmãs: Anahi, Lúria e Taira. Viviam em uma aldeia no alto da montanha, conhecidas por sua beleza e sabedoria. Um dia, um jovem forasteiro apareceu vindo do deserto. Trazia nos olhos a fome do mundo e a promessa de um amor eterno. O forasteiro cortejou as 3 e cada uma acreditou ser a escolhida. Quando descobriram a verdade, choraram juntas ao pé da montanha. Suas lágrimas, diz a lenda, foram tantas que se uniram em um rio, e o rio em uma lagoa. O forasteiro, envergonhado, tentou fugir, mas afundou no lamaçal recém-formado. As 3 irmãs o perdoaram e mergulharam atrás dele, desaparecendo nas profundezas. O lago cresceu sobre o local e, desde então, disse que suas vozes ainda ecoam entre as ondas. Os antigos chamavam esse lugar de Espelho das 3 Vozes. Porque em certas manhãs é possível ouvir um canto feminino vindo da água, um coro suave, como se o lago lembrasse de sua origem. 4. A névoa que pensa. Na década de 1950, um grupo de cientistas soviéticos ouviu falar do Lago Encantado através de relatórios geológicos. Acreditavam que ali havia um raro campo magnético natural. Instalaram acampamento e equipamentos de medição. Durante as primeiras noites, tudo correu bem.
Mas então a névoa veio. Ela desceu das montanhas sem vento como um manto branco e denso. Os homens não conseguiam enxergar 1 metro à frente. A comunicação por rádio falhou. Quando a névoa se dissipou, 3 pesquisadores estavam desaparecidos. Um dos sobreviventes relatou mais tarde. A névoa parecia observar. Tínhamos a sensação de ser olhados, mas não de cima, de dentro. O governo classificou o incidente como anomalia atmosférica e arquivou o caso. Nenhum dos instrumentos deixou de funcionar, mas as fitas de áudio gravadas naquela noite apresentaram ruídos incomuns, um som rítmico e pulsante, como uma respiração distante. Décadas depois, análises modernas mostraram que o som continha uma frequência impossível de ser produzida por fenômenos naturais. 5. O mosteiro submerso. Nos anos 1980, mergulhadores tentaram explorar o fundo do lago usando equipamentos modernos. A profundidade ultrapassava os 200 metros e as águas eram tão frias que o tempo de imersão era limitado. Durante a segunda expedição, um dos mergulhadores, Helena Duarte, relatou ter visto algo impossível: as ruínas de um mosteiro. Paredes cobertas por algas, vitrais ainda intactos, e uma torre cuja cruz parecia brilhar em azul. As filmagens, entretanto, mostraram apenas escuridão e bolhas. Nenhuma estrutura foi registrada. Helena insistiu no que vira. Disse que, ao se aproximar da cruz, uma voz feminina sussurrou seu nome dentro do capacete. Quando voltou à superfície, recusou-se a mergulhar novamente. Em entrevistas posteriores, afirmou: "O lago não é um lugar, é uma memória viva, e ele lembra de nós antes mesmo de nascermos." O local das ruínas foi marcado no mapa como zona inacessível. Desde então, os mergulhos foram proibidos. 6. O relógio de água. Um dos artefatos mais estranhos ligados ao lago é o chamado relógio de água de Carvalhanas. Em 1907, um camponês encontrou às margens um objeto de vidro em forma de ampulheta, com líquido prateado em seu interior. Não havia inscrições, mas o líquido movia-se de maneira contrária ao tempo, subia em vez de descer. O artefato foi levado a um museu local, onde permaneceu por anos. Curadores notaram que, nas noites em que a lua se refletia no lago, o líquido girava em espiral, formando símbolos desconhecidos. Quando estudiosos tentaram analisar o material, o vidro rachou, e o líquido evaporou instantaneamente, deixando um perfume de terra molhada e sal. Desde então, o relógio é lembrado apenas por descrições, e alguns acreditam que era uma das lágrimas solidificadas das 3 irmãs. 7. O lago e os sonhos. Nos arredores há um fenômeno curioso. Pessoas que passam a noite próxima ao lago relatam sonhos idênticos. Homens, mulheres, crianças, todos sonham com o mesmo cenário: uma cidade de cristal submersa e um coração batendo dentro da água. Alguns acordam chorando, outros com uma sensação de paz profunda. Há quem acredite que o lago é uma espécie de memória coletiva, um espelho dos pensamentos humanos, capaz de refletir não só imagens, mas emoções. O psicólogo francês Jean Morval, que estudou os sonhos em 1978, escreveu: "O lago encantado parece reagir à presença humana. Ele se molda ao medo, à culpa, à saudade. Talvez não seja um corpo d'água, mas uma mente adormecida." 8. A maldição do espelho. Entre os moradores do vilarejo existe um costume antigo: nunca olhar o reflexo do lago por muito tempo. Dizem que ele mostra mais do que o rosto, mostra o que a pessoa teme. Um caso ficou famoso em 2002, quando uma turista chamada Laura Vescovi desapareceu após ser vista olhando fixamente para a água ao pôr do sol. Seu companheiro relatou que ela murmurava: "Eles estão me chamando." Dias depois, pescadores encontraram seu colar preso em uma pedra no meio do lago. Desde então, uma das lendas mais repetidas diz que o lago leva aqueles que encaram sua verdade. Não é um castigo,
é um chamado. 9. O cientista cético. Em 2015, o físico brasileiro Rafael Montalvão decidiu enfrentar o mistério com tecnologia moderna, drones subaquáticos, sonar de alta precisão e sensores de gravidade. A missão foi financiada por uma universidade. Durante a primeira semana, tudo correu dentro do esperado. O lago revelou um ecossistema rico e tranquilo. Mas na terceira noite, os equipamentos começaram a registrar variações inexplicáveis na densidade da água, como se algo imenso se movesse sob a superfície. Rafael relatou em vídeo: "Parece haver um pulso magnético cíclico, é quase como um coração batendo." No dia seguinte, ele desapareceu. Seu drone subaquático, contudo, transmitiu por 47 segundos uma imagem parcial. Um vórtice de luz azul em forma espiral, abrindo-se no fundo do lago. As autoridades classificaram o vídeo como interferência óptica. Mas os habitantes dizem que desde aquela noite a cor da água mudou. Agora, ao amanhecer, brilha com um leve tom de prata. 10. A teoria dos ecos. Alguns estudiosos modernos acreditam que o lago é o ponto central de um fenômeno geológico raríssimo, uma confluência de campos eletromagnéticos e acústicos naturais, capazes de gerar ecos de energia. Esses ecos, ao interagir com o cérebro humano, poderiam induzir alucinações coletivas, explicando as visões e vozes. Outros, porém, argumentam que essa teoria não explica as coincidências. Como diferentes gerações sonharam as mesmas cenas? Como uma névoa pode pensar? Há também registros de bússolas que giram em sentidos opostos e de relógios que param exatamente às 13h13, a hora em que, segundo os locais, o lago desperta. 11. O guardião. Entre todas as histórias, uma se destaca pela beleza e pela estranheza. É contada apenas por anciãos, sempre à beira da fogueira. Eles falam de um guardião, uma figura que surge quando o lago está em perigo. Dizem que ele é feito de água e luz, sem rosto, mas com olhos que refletem o firmamento. Seu dever seria proteger o segredo mais profundo do lago, a fronteira entre o real e o lembrado. Um pescador jurou tê-lo visto em 1999, quando uma tempestade ameaçava inundar o vilarejo. Disse que uma forma luminosa se ergueu no meio da tormenta, e ao tocar a água, o vento cessou. O pescador morreu anos depois, mas em sua casa foi encontrada uma pintura, feita à mão, mostrando o guardião segurando uma ampulheta prateada. 12. O retorno de Mateu. Em 2021, durante uma seca incomum, o nível do lago baixou cerca de 2 metros. Arqueólogos aproveitaram a chance para explorar as margens. Encontraram fragmentos de vidro, pedaços de cerâmica e, surpreendentemente, um anel de ouro com as iniciais MA gravadas. A peça foi identificada como pertencente ao explorador Mateu Avelar. Mais estranho ainda, o anel parecia novo, sem sinais de oxidação, como se tivesse passado todos aqueles anos em um tempo diferente. Quando a notícia foi divulgada, moradores relataram ter visto uma luz sobre o lago naquela mesma noite. A mesma lanterna submersa de 1893. Alguns acreditam que Mateu nunca morreu, que ele se tornou parte do lago, seu primeiro guardião humano. 13. O lago. Hoje. Atualmente, o Lago Encantado é uma reserva protegida. Visitantes podem observá-lo de mirantes, mas é proibido nadar ou pescar. Guardas florestais patrulham a área, mas até eles evitam se aproximar à noite. Há quem diga que, de tempos em tempos, o lago muda de humor, ora pacífico, ora agitado, como se reagisse à presença humana. Turistas relatam ouvir melodias suaves vindas das águas, mesmo sem vento. Outros capturam imagens onde sombras parecem formar rostos. Cientistas falam em pareidolia. Os moradores, em memórias despertas. 14. Reflexo final. Talvez o Lago Encantado não seja um mistério a ser resolvido, mas um espelho do que há de mais profundo em nós.
Ele mostra que a fronteira entre mito e realidade é tão tênue quanto a superfície da água. O homem busca respostas, mas o lago não responde com palavras, responde com ecos, visões, lembranças. Há quem acredite que ele guarda o coração do mundo, um pulso antigo que lembra que tudo o que existe, montanhas, mares, sonhos, nasceu de um mesmo sopro. E talvez seja por isso que, ao olhar seu reflexo nas águas do Lago Encantado, alguns vejam o rosto do passado, outros o do futuro. Mas todos, sem exceção, veem algo que jamais conseguem esquecer. Epílogo. Dizem que, quando a noite é silenciosa e a lua repousa sobre as montanhas, o lago respira. E se alguém ouvir atentamente, poderá distinguir três vozes femininas, um coração distante e o leve som de uma ampulheta virando-se, como se o tempo, ali, tivesse decidido descansar. Os segredos e mistérios do Lago Encantado. Há lugares no mundo que parecem existir fora do tempo. Locais onde o vento sopra de modo diferente, onde a luz se curva em reflexos impossíveis e o silêncio carrega segredos antigos. O Lago Encantado é um desses lugares. Uma extensão líquida envolta por montanhas eternamente cobertas por névoa, onde cada onda parece sussurrar uma história que o homem esqueceu. 1. O chamado das águas. Ninguém sabe ao certo quando começaram as histórias sobre o lago.